terceiro bloco, nesse terceiro segmento de pergunta, os alunos farão as questões que serão sorteadas. O primeiro professor será o último que respondeu, professor Brandinho. Ok? Ok. Professor Brandinho, a maioria dos nossos alunos são de municípios vizinhos e precisam de alojamento e apoio para se manter nos cursos. Por que não temos alojamentos? Em outros campos, como em Uruçuí, os alunos têm. O que você fará para mudar isso, se eleito? Veja, existe uma necessidade de atendimento dos alunos, tá? Não só na questão de alojamento, mas também na questão de deslocamento, tá? Os alunos sofrem para poder vir para o instituto, às vezes a gente não tem R$1 no bolso, no meu caso. E aí, como é que a gente faz para vir? Vem caminhando. Então, no nosso caso, nós vamos ter um atendimento. É verdade, tem dia que eu não tenho R$1 no bolso. Então, nós vamos fazer um atendimento mais específico para o aluno. Nosso ônibus fica parado aqui, dia a dia, de segunda a sexta. Por que não colocá-los para rodar? Hein? A Universidade Federal faz, podemos fazer e vamos fazer. Vamos colocar o ônibus para ir buscar os alunos. É um direito, não é assistencialismo, não. É um direito que o aluno tem mesmo. Vai ser feito. Com respeito aos alojamentos, vamos fazer um estudo para ver essa implementação dos alojamentos, ver a questão dos banheiros, atendimento melhor. Por que não colocar armários no banheiro para o aluno, quando for tomar banho, colocar lá seu material, não ter que ficar jogando a mochila em cima da parede, tá? Então, são ações simples que podem melhorar tranquilamente o ensino, tá? Se o aluno se sentir bem dentro da instituição, ele vai responder à altura. Tá? Eu não estou certo? É claro. Tá? O aluno se sentindo bem, ele vai ser um excelente aluno, vai levar o nome do instituto lá fora com dignidade, ele vai levar esse nome e vai engrandecer o instituto. Então, temos ações para atender os alojamentos, colocar o ônibus para funcionar, veio a questão do refeitório, laboratório, são essas ações. Tempo encerrado, próximo candidato. Professor Ayrton Vasconcelos. O que você acha da função de duas turmas do integrado, de cursos diferentes, junção, gente? O que você acha da junção de duas turmas do integrado, de cursos diferentes, por causa que numa das turmas existem apenas 6 alunos e com isso mudou o horário e a rotina dos alunos? Gente, essa questão de gestão. Olha, eu fui diretor em uma escola, diretor eleito municipal lá de Teresina, que eu trabalho também em escola municipal com alunos do ensino fundamental. E lá nós decidimos, nós a comunidade, que as turmas seriam formadas com no máximo 35 alunos. No máximo 35 alunos. E na busca lá por matrículas, estourou isso aí, teve uma turma com 40, formou uma turma com 40. Eu digo, olha, nós decidimos que era 35, e essa questão chegou até o secretário de Educação. Eu digo, eu vou lá. Eu digo, olha, foi a comunidade que determinou 35 alunos no máximo. Tem 5 aqui, vamos abrir uma outra turma. O secretário disse, para 5 alunos, professor, eu digo, é obrigação que
que a prefeitura tem, dá essa educação a esses meninos, né? E é o dever do aluno. É o dever do aluno. Então ele tem que estudar. Eu não vou fazer isso. Misturar turmas de cursos diferentes. Ainda que fosse no mesmo curso, mas se a gente tivesse determinado número, teria que ser cumprido. Pois o secretário construiu, a prefeitura construiu uma sala de aula e abriu mais vagas. E nós formamos uma segunda turma. Formamos a segunda turma. Bom, gente, é questão de gestão. A gestão do jeito que está aí verticalizada, onde o reitor é o dono, ele diz como tem que se fazer, ele tem a solução para tudo, é uma gestão ultrapassada. É ultrapassado, gente. Nós temos que conversar. Encerrado, professor. Próximo candidato. Luciano. Professor Luciano, o curso de matemática, licenciatura em matemática, é um dos cursos com menos investimento em São Raimundo Nonato, mas necessita de livros, laboratório de matemática, acesso à internet para pesquisas, etc. Você irá investir mais? A pergunta realmente foi bem direcionada para a pessoa certa. E eu fico até assim meio emocionado e até com medo de não saber o que foi que perguntou. O curso de matemática não tem livros, nem laboratório e nem acesso à internet. Caso você seja eleito, o que fará? Olha, esse problema não é só em São Raimundo Nonato. É em todo lugar. Para vocês terem uma ideia, os alunos lá de Teresina Central, quando existia só Teresina Central e o Floriano, resolveram fazer uma semana de matemática. Pois bem, este ano, o Instituto não deu um único real para os meninos trazerem conferencistas, não foi possível. Eles quiseram até fazer vaquinha lá, pedir dinheiro com os professores e tal. Eu disse, gente, não façam isso, porque é errado. O professor vem, vai liberar de sua instituição e depois vai ficar em dificuldade para justificar como foi que ele conseguiu aquela passagem. Então a gente vive essa situação. Eu sou professor de matemática há 21 anos e para mim é uma verdadeira tristeza saber disso, porque o nosso curso é o curso que menos precisa de dinheiro, porque o nosso curso está todo aqui na nossa mente, mas as pouquíssimas coisas que nós precisamos ainda não fornecem para a gente. É realmente, me desculpa a expressão, eu tenho todo esse tempo aí, eu não estou entendendo esse troço. 6 segundos é de lascar. Obrigada, próximo candidato, próxima pergunta. Professor Paulo Henrique. Por que o refeitório só funciona de manhã e à noite só para diretores e funcionários do administrativo, enquanto muitas vezes ficamos das 16 às 22 com fome? Bom, antes de me reportar a pergunta, eu quero só fazer um esclarecimento de uma fala que ficou subentendida aí ainda há pouco, com relação ao processo de remoção. Tentaram atribuir a mim a questão que é a remoção de todos. Nossa proposta não é remover todos, mas todos que forem removidos serão por edital. E fique bem claro isso, que não coloquem, não atribuam a mim qualquer outra indagação que não seja essa. Bom, do ponto de vista da pergunta,
Verdade isso? Isso é um caso que merece ser apurado por todas as instâncias, porque é uma ilegalidade, se não dizer uma imoralidade. Por quê? Porque o restaurante é assegurado para a refeição dos servidores, sim, dos professores, dos técnicos, dos alunos. E o fato de não ter jantar é uma decisão gerencial local. Por quê? Porque se nós temos alunos nos 3 turnos que precisam frequentar a escola, que precisam de condições, é buscar todos os esforços para assegurar o almoço e o jantar. Quiçá, café da manhã. Buscar todas as condições. Por quê? Porque existem recursos da assistência estudantil que estão previstos para isso. Pela quantidade de alunos que nós vimos aqui, é possível sim fazer. O que precisamos é a gestão tomar a decisão política de fazer e cobrar da reitoria as condições necessárias para que todos participem desse processo do café, do almoço e do jantar. Porque nós temos alunos das licenciaturas que vêm para cá, às vezes, pela distância, sem jantar. Então, fica aqui para vocês o desafio: exijam, cobrem, porque existe recurso para isso. Os recursos estão previstos no Plano Nacional de Assistência. Encerrando, professor. Próximo candidato. Professor Reis. O senhor concorda que a internet seja usada apenas pelos funcionários do IFP, pois aqui, se os alunos quiserem fazer qualquer pesquisa, tem que pagar uma lan house, pois a internet não é liberada para os alunos? Ótima pergunta. Gente, nós somos uma instituição de ensino tecnológico. A internet deve estar disponível para todos aqui dentro dessa instituição, inclusive para os egressos. Eu tive a oportunidade de participar de uma instituição, do meu mestrado, do meu doutorado, que ainda hoje eu tenho um e-mail da instituição. Ainda hoje, quando eu chego lá, em qualquer ponto que eu colocar, que eu estiver, meu notebook acessa a internet. E posso baixar tudo, por conta da capacidade do sistema. E é isso que a gente quer para cá. Para todos os campos, para o Instituto, uma internet com alta capacidade, para que todos possam utilizar. Hoje nós não podemos mais ficar sem internet. Professores, administrativos e alunos. Não podemos ficar sem internet, porque tudo enquanto hoje, com relação à informação, a gente encontra na internet. E facilita muito, acelera o conhecimento. E é fundamental, está nas nossas propostas, internet de alta capacidade e para todos que fazem parte da comunidade do Instituto, inclusive os visitantes e instituições parceiras que cheguem por aqui também. Tem que ter acesso disponível em qualquer setor desse campus, em qualquer setor de qualquer campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Isso a gente vai procurar proporcionar. Vamos encontrar meio para viabilizar. E existe sim, que está. Tempo encerrado. Obrigado, professor. Professor Darley. Professor Darley. Caso eleito, o senhor manterá o atual diretor-geral do campus? Como eu falei, gente, a direção do campus, até as coordenações, diretoria de ensino, chefes de departamento, vão ser ocupadas pelos corpos técnicos lotados aqui no campus, para que a gente possa fazer o trabalho, né, que eu aprendi muito ali no campus de Floriano. Então, eu acredito que o professor Rocha já deu a contribuição dele aqui no campus de São Raimundo Nonato, e
Os colegas que têm 3 anos hoje aqui, gente, a gente vê o vigor, a vontade, corpo docente, administrativo. Quando eu olho para vocês, eu me vejo lá no campus, né, de Floriano. E é bom esse vigor, principalmente nossos alunos. Quando eu entro numa turma, às vezes o aluno briga, né, e pede uma coisa e outra. E é assim que a gente constrói a escola. Quantas vezes um aluno veio no corredor e me chamou: professor, vai lá na turma para a gente conversar. E é assim, gente, a gente constrói a escola, participando, né, ouvindo, principalmente ouvindo o aluno, porque através desse ouvir, não só do aluno, mas do técnico, do professor, que a gente vai construir a nossa escola, construir o nosso campus. E quando eu digo que a gestão, né, essa equipe que está aqui vai comandar junto comigo, né, é porque a gente vai ter vontade para fazer o melhor. E eu acho que cada técnico, professor e aluno tem um amor por essa escola. Imagine quando essas coisas começarem a chegar ao refeitório, ao auditório, à casa de leitura, quantos espaços nós queremos trazer para os outros campi. Que a unidade sede, a gestão centralizada sempre nos tirou. E eu hoje, gente, eu posso dizer com toda tranquilidade, aprendemos muito e conquistamos muito, porque os campi nunca tiveram voz e vez. Essa briga começou com Floriano há 18 anos e vai continuar, porque queremos o melhor para o interior. Obrigada, professor. Concluímos com a fala do professor Darley o segundo bloco. No terceiro bloco, serão feitas as considerações finais, também definida a ordem por sorteio. Cada candidato terá 3 minutos para fazer suas considerações finais. Professor Luciano Barbosa. 3 minutos. Ok. Me puseram aqui no campo. Eu não posso nem encostar na mesa. Vocês já devem ter percebido isso. Ontem, em Paulistana, onde nasceu, surgiu o Piauí, o Arraial dos Paulistas, teve um fato interessantíssimo. Puseram um técnico administrativo, o senhor Paulo Roberto, rapaz jovem, menino, por assim dizer, para ser o mediador, o juiz da nossa contenda, né? E ele foi até a Câmara dos Vereadores e levou uma tribuna. E eu, ontem, eu não fiz as minhas considerações finais. Eu fiz as considerações finais dele. E da comunidade toda, de certa forma, era cúmplice daquela situação. Agora, lá eu falei, mas eu não esclareci nem sequer o motivo da minha emoção. É porque quando ele trouxe aquela tribuna, nobilíssimo Gustavo Neri, aluno de Direito, ele foi o mais público de todos nós. E para mim, particularmente, ele deu uma aula. Ele foi professor de todos nós, aquele menino. Porque quando ele colocou a tribuna, ele salvou a nossa palavra e salvou nós mesmos de nossa palavra. Juiz nenhum do mundo, né?
poderá nos condenar pelo que dissemos neste debate e dizer que continuou sendo juiz no dia seguinte. Por quê? Porque ele instalou uma tribuna que foi criada pelo professor Anaxaga. Professor, seu tempo foi concluído. Próximo candidato. Professor Brandinho. Quero agradecer a presença dos professores, administrativos, dos alunos que ficaram até agora com a gente, agradecer aqui a presença da mesa, agradecer aos colegas da Comissão Eleitoral pelo brilhante trabalho executado, o colega do som. Bom, jovens, estou colocando o meu nome para esse desafio. Quero trazer para vocês a experiência em ensino. Leciono desde operador de solda até o mestrado. Tenho mais de 30 anos de sala de aula. Extensão, projeto FINEP, NIT, tá? Que nós aprovamos na região Norte e Nordeste, participamos com todos eles. Extensão, projeto Capacite NIT, tá? Capacite FINEP, desculpe, que trabalhamos também na região Norte e Nordeste, que foi instalado no Instituto Federal do Piauí. Pesquisa, projeto Geratec, na ordem de 6 milhões de reais, aonde nós entramos, recebemos quase 2 milhões de reais, eu mais o outro colega que está aqui na mesa, tá? E conseguimos implantar o primeiro mestrado em engenharia de materiais do Piauí. Trouxemos o curso de engenharia mecânica, que foi implantado, tá? Isso no ensino, pesquisa, extensão, inovação, pós-graduação. Projeto Bajo, carrinho off-road, projeto Aerodesign na área de extensão. Então, essa experiência que eu quero trazer para os colegas, essa experiência que me ajudou a montar, tá certo? Uma instituição de qualidade. Por isso, quando for no dia 5, vamos pensar no amanhã, 5 mais 1, 6, professor Brandinho. Temos que mudar. A nossa equipe está montando, nós temos como lema, uma instituição renovada. Por quê? Porque nós queremos mudar. Uma instituição democrática. Por quê? Porque nós estamos colocando o nome, tá? O nome dos colegas para apreciação. Uma instituição plural, porque vai atender todos de maneira igual. Por que o professor de História não pode fazer o mestrado ou doutorado? O professor de Geografia pode, como já aconteceu. Transparente, porque nós queremos que vocês saibam quem somos nós e o que é que nós vamos fazer. Então, por isso que nós encampamos essa empreitada pela reitoria. No dia 5, pense no amanhã. 5 mais 1, 6, professor Brandinho. E isso tudo é pensando no aluno, porque o aluno é a parte mais importante da instituição. Temos propostas para capacitação em todos os níveis. Leiam as nossas propostas. Muito obrigado. Obrigado, professor Brandinho. Próximo candidato a fazer as considerações finais será professor Paulo Henrique. Bom, agradecer a participação e a presença dos colegas professores técnicos administrativos, nossos alunos aqui, a comissão, pela forma como conduziu os demais candidatos aqui presentes, e dizer que esse momento é de importância para a consolidação da democracia em nossa instituição. Precisamos estar mais atentos aos movimentos que possam levar à melhoria da nossa gestão. Esse movimento ele tem que nascer da organização dos trabalhadores, professores, técnicos e dos alunos. Os alunos precisam de um instrumento, de um organismo que os leve à mobilização política no sentido de cobrar da administração local e da reitoria propostas e políticas que assegurem a melhor condição de vocês. Vocês têm uma formação que permitam não só o desempenho da atividade técnica, mas a formação humana.
Eu quero dizer isso para vocês, porque eu acredito na força do coletivo. Eu acredito que é possível nós termos uma gestão transparente, democrática, descentralizada, com foco em competência e buscando os resultados. Porque é o princípio de gestão pública assegurar a eficiência da gestão. Vimos e ouvimos alguns problemas, mas trazer e apontar problemas sem dizer que soluções podemos dar é pregar o vento. Temos que resolver a questão da evasão, temos que resolver a questão do acesso dos alunos com transporte, com refeitório, bibliotecas, mas pessoal, professores, acabar com essa sangria de remoções sem critério para atendimentos a benefícios políticos. Não vamos admitir que o acaso nos proteja enquanto andarmos distraídos. Temos é que ter planejamento, temos é que ter ação gerencial. Para isso, apostamos na mobilização dos colegas, apostamos na ação dos alunos. E é por isso que nós estamos aqui, porque quando tivemos a oportunidade, procuramos fazer e fizemos, e isso nos credenciou a estar aqui perante a vocês em todos os campos, não com discurso de retórica, mas com um passado de alguém que procurou fazer, mostrou resultado, participou, e isso é comprovado por alguns aqui. Queremos reafirmar nosso compromisso com a gestão participativa. A escolha já é feita das eleições direta para todos os diretores gerais, coordenadores, enfim. Quero dizer para vocês que o nosso compromisso... Professor, seu tempo acabou, obrigada. Próximo candidato. Professor Reis. Gente, quero agradecer a todos e a todas, né, alunos, administrativos, professores, a mesa, a comissão de eleição, a mesa, né, por esse momento democrático em que vocês colocam os questionamentos, colocam as necessidades de vocês e a gente aqui procura apresentar soluções. Essas soluções são perfeitamente viáveis, principalmente as que o professor Reis apresentou. Por quê? Trazer a clareza, a transparência do orçamento para que vocês saibam o que vocês têm e como aplicar e onde aplicar, isso é princípio da nossa gestão. Vamos trabalhar dessa forma, trazendo a transparência para vocês. Vamos tratar com os alunos de forma que recebam todos os benefícios que lhes é de direito, dentro, claro, da avaliação, né, e do concedimento determinado pelos órgãos comentadores, no caso, o Ministério da Educação, que traça os requisitos para que você tenha esses direitos. Direito a transporte, a maioria tem, é um direito concedido. Direito à alimentação, todos têm. Isso a gente vai procurar, junto à diretoria dos campos, tratar desse tema e que seja aplicado de forma que vocês tenham almoço e janta, no mínimo, dentro da instituição onde vocês trabalham. É obrigação por lei você ter acesso à alimentação no local de trabalho. É para a empresa privada e também é para o setor público. Ok? Então, isso será concedido dentro da lei. E a gente vai procurar, dentro das nossas propostas, né, agilizar o processo de qualificação dos servidores e o processo de qualificação dos professores. Com isso, trazendo a qualificação e a excelência do aprendizado dos nossos alunos. E daí nos tornarmos uma instituição de excelência. Procurar elevar o nível da instituição a nível estadual, a nível nacional e a nível internacional. Para isso, já estamos firmando convênio, parcerias
de trabalho, desenvolvimento de trabalho junto à Universidade Federal de São Carlos. Então já estamos levando a nível nacional. E de lá para o mundo, se Deus quiser. E meu nome é Reis. No dia 5, votem 4. No dia 5, votem 4. Muito obrigada, professor. Próximo candidato. Professor Ayrton Vasconcelos. Bom, então, inicialmente agradecer a todos que participaram deste evento, né, neste momento, né, aos estudantes, aos técnicos administrativos, aos professores, comissão, os colegas que estão nessa disputa. Gente, mas esse é um momento de fundamental importância para mim, porque eu, juntamente com um grupo de professores, lutamos muito para esse momento acontecer. Trazendo o quê? As ideias, né, de democratização, de transparência, de respeito à autonomia dos institutos. Que eles têm essa autonomia dos campi. E que nunca foi respeitada. Durante essa gestão aí de mais de 8 anos, era para ser no máximo 8. Ultrapassou os 8 anos. Bom, mas nós defendíamos também, e defendemos ainda, defendíamos naquele tempo, 8 anos atrás, as eleições diretas para todos os cargos. Se nós tivéssemos sido eleitos, o campus São Raimundo estaria também hoje em campanha para diretor-geral. Aí alguém poderia dizer, não, professor, mas é só a partir de 5 anos. Por quê? Por que isso? No Rio Grande do Sul, existem institutos federais que realizam essa eleição a partir de 1 ano de funcionamento das suas atividades. Então, vocês estariam aqui também envolvidos em mais um processo democrático. Em mais um processo democrático. Foi uma conquista este momento. E nós não podemos deixar, nós não podemos perder mais esse momento. O que nós temos que fazer é ampliá-lo cada vez mais e mais. É participarmos mesmo dessa gestão. Vejam a quantidade de problemas que eles que fizeram essa gestão colocaram aqui. Foi eles que deixaram esse monte de problemas acontecer. Gente, sou o professor Ayrton Vasconcelos, candidato a reitor com o número 2. Obrigada, professor. Próximo e último candidato, professor Darley. Queria agradecer a presença de nossos alunos, os nossos colegas técnicos, professores, os candidatos, a comissão, pela realização de mais um debate. Gente, eu ingressei há 15 anos atrás no campus de Floriano, quando ele tinha 3 anos. É como se eu estivesse ingressando hoje no campus de Paulistana com 3 anos. E eu vou só colocar algumas fotos, né, que todo mundo tem conhecimento do nosso folder. Esse foi o trabalho nosso durante 8 anos de gestão de trabalho ali no campus Floriano, trabalho em equipe. E quando eu olho para a casa da leitura daquela gente, eu acho que toda escola desse país teria que ter uma escola, uma casa de leitura, ou então um espaço de leitura, para que a gente pudesse melhorar a qualidade da educação do nosso país. Imagine uma criança, um adolescente tendo um espaço de leitura na sua escola. A gente, sem dúvida, sairia das últimas posições na educação para as primeiras. Isso é realização, onde nós temos um índice de leitura hoje no campus Floriano que por baixo 8 livros por ano, em média.
onde a média na Europa, inclusive na Inglaterra, é 6 livros por ano. Isso foi sugestão dos nossos alunos, dos nossos professores, criar um espaço, e daí criamos vários. E é isso, gente, essa escola é o campus São Raimundo Nonato, é cada campus desse estado, onde está o Instituto Federal que vamos construir juntos. É o refeitório, é melhorias para a biblioteca, é o ensino, é a qualificação do professor e principalmente a prioridade nossa, eu posso dizer e garantir aqui, é pessoal, é recurso humano, gente. Porque sem recurso humano e qualificando o técnico e o professor, para que ele dê também essa qualificação, essa formação para o aluno, a gente não vai fazer essa instituição ser melhor e muito melhor do que ela é hoje. Então essa caminhada que eu estou, saindo do interior, representando um campus que eu me sinto com capacidade e com a vontade de fazer muito mais pelo Instituto Federal do Piauí, porque eu acredito na educação, mas a educação feita com ação, educação que nós primeiro pensamos, mas quem pensou conosco foi nossos alunos, os técnicos. Em primeiro pensamos, em segundo lugar planejamos, em terceiro lugar agimos, em quarto lugar realizamos. Então essa foi a forma de que nos colocamos à disposição e fazer gestão, mas gestão com resultados, com metas. Pode até não ter conquistado tudo, mas lutamos para que muito fosse feito. É isso, esse trabalho, essa campanha de alto nível que eu estou levando, não fiz acordo com ninguém. Obrigado, professor. Obrigado a todos os candidatos aqui presentes, com os seus representantes. Obrigado à comissão eleitoral e também obrigado ao Gustavo Nery, que está aqui da comissão central. Obrigado aos professores resistentes e principalmente aos servidores técnicos administrativos e principalmente aos alunos, né, que são a razão primeira e mais importante de estar se debatendo hoje o que a gente quer para a nossa instituição, para o IFP de forma geral, porque a gente tem que ter essa visão sistêmica, não somos nós, né? Os problemas, eles estão em toda a estrutura e a gente tem que pensar só na gente, mas de forma global, totalizante. Muito obrigada, que esse debate tenha servido, né, para colocar na cabecinha de vocês várias interrogações. Obrigado, boa tarde, obrigada a todos. Gravando aqui. Aí ele corta. Olha, Você é mais distante ainda do que eu pensava. Eu pensava foi você mais distante. Foi você inteirado, não. É gripe, mas é bom, rapaz. Tira com limão e apertando assim, ó. Nem tirou lá dos pintos lá da